Nós temos um problema para resolver, que o governo decidiu que no dia 15, independente de qualquer situação, vai retirar os trens, vai desativar os trens do subúrbio. Isso é uma atitude totalmente inusitada. Nesse momento o trem está passando, aí, só era trocar o trem, colocar um trem novo, né? Então, infelizmente, a gente vai perder essa relíquia, né, do subúrbio ferroviário. Acordei de manhã, fiquei sabendo que o trem ia terminar no dia 15 de fevereiro, que ele ia encerrar as operações. Foi um baque, foi um susto para mim. Fui trabalhar, não consegui tomar café, não consegui almoçar, fiquei preocupado. Aí voltei, eu disse, não, eu vou aproveitar o trem, que eu sempre pego o trem para ir trabalhar. Aí fui. Quando eu entrei, eu vi as pessoas tristes, as pessoas com sentimentos assim, de tristeza mesmo. Aí eu peguei minha câmera. Vocês querem VLT? Não! Vocês querem VLT, pessoal? Não! Queremos o trem? Sim! Queremos a reforma do trem? Sim! A ferrovia é muito importante pra gente, pra Bahia, pro Brasil. E a gente não pode permitir que o povo seja enganado. Eles prometeram um transporte moderno, aproveitando toda a nossa ferrovia, e agora mudaram. Vão arrancar nossos trilhos, vão acabar com tudo, excluir os marisqueiros, excluir os vendedores ambulantes, porque no metrô eles já não entram. Pela quebrada dessas noites, queremos capitães de areia, decapitando capitães do mar. Estamos cansados de sonhar, se o proletariado sangra e o futuro nas estanca, ninguém pode respeitar. O VLT é ótimo para os políticos, mas para a gente que somos usuários é péssimo. É um preço muito elevado, de 50 centavos para 4,20, está super caro. Como é que vai ficar a gente pagando para ir para a calçada, pagar 4,20, vai tirar o trem? O trem é muito importante para muita gente que não tem condições. Pois é. O trem é de grande benefício para a comunidade do subúrbio ferroviário. É um transporte que é econômico, rápido, mas precisa de muitas melhorias. Eles poderiam melhorar o trem, né? E continuar a mesma coisa. A retirada do trem vai fazer muita falta para muita gente aqui do subúrbio. Tem muita gente aqui do subúrbio que não tem condições de pagar uma passagem de ônibus, do VLT. A questão do valor. Você sabe que a maioria da população aqui para cima é de baixa renda. Enquanto o trem cobra 50 centavos, R$1 para ir e voltar, no ônibus para ir e voltar custa R$ 8,40. Foi comprovado numa pesquisa em 2019 pelo Ministério Público Estadual que dos 14 mil passageiros que usam o trem diariamente, 90% desses passageiros ganham apenas por mês um salário mínimo, uma média de R$300. Então, se sair do trem, que ele gasta R$26 por mês, para pagar 218 no ônibus, a pessoa não vai morrer. A gente necessita muito do trem, porque esse trem aqui a gente serve para a gente ir ali em Paripe, comprar alguma coisa, serve para todo mundo aqui na suburbana. Então, para muitas pessoas, para muitos jovens que precisam trabalhar, estudar, que colocam as vendas aqui, que não tem como trazer, vão ter que pagar um valor mais caro, sendo que é 50 centavos, vai quebrar muita gente. E nós precisamos do emprego, a gente precisa vender nossa água, nós precisamos vender nossas balas. A gente precisa estudar nós também. Nós precisamos também estudar, a gente que estuda, pode estudar na calçada, estudar no fazer um curso. E a gente não pode pagar, a gente não tem condição de pagar 4,20 em um buzu. Então, o trem nos ajuda bastante. Todos nós merecemos um conforto melhor. Entendeu? Eles podem sim modernizar, eles podem sim colocar uma melhoria para todos, porém o valor que eles estão estimulando pesa no bolso do periférico, das pessoas da periferia. Nós temos que reagir, fazer com que o governo veja o nosso sofrimento. Não pode ser assim, de forma alguma. Enquanto mãe de família, eu observo que o preço, né, vai ficar exorbitante.
não vai dar para a gente pagar. A gente costuma pegar o trem para ir para Irmanduce, para ir para a feira, entendeu? Para ir para a calçada fazer compras. E a partir daí que a gente saia com 1 ou 2 ou 3 filhos, não vai ter condição de pagar. Nasci, me criei pegando trem, que era para Lagoinhas. Eu ia para Mapele, ia para Lagoinhas. Trabalhei. Quando eu trabalhava no esbote, 22 anos, descia na calçada, pegava o prano e ia por Barbalho andando. Voltava, pegava meu trem, porque era 50 centavos. Eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Que no momento que você paga 50 centavos para se deslocar até a calçada e agora você vai pagar 8 vezes mais porque vai pegar um ônibus, então isso pesa muito na mesa de um trabalhador. Eu só recebo a metade de um salário mínimo, então para mim o custo é muito alto pegar 2 transportes para ir e voltar até Irmanduce. Então eu pego o trem em Paripe, solto na calçada e vou andando até Irmanduce, todos os 2 dias na semana, segunda e quarta. Trabalhava aí na Liberdade, eu descia até Santa Luzia para pegar o trem, para poder sobrar um dinheiro para comprar meu pão no outro dia. E é muito importante esse trem, então o trem não pode parar. O trem vai morrer ou não vai? Não vai morrer não, o governo quer que morra, mas não vai morrer. Já está velhinho, mas é um transporte mais barato e um transporte que as pessoas têm costume de pegar. A gente vai o quê? Pega o trem, você vai distraindo, olhando a orla, a nossa orla. De Paripe até o Lobato, nós temos o quê? O mar. O mar. E a gente vai olhando o mar. Para que felicidade maior? Aqui está a nossa identidade cultural, nossa identidade, nosso DNA, representado por esse simbolismo aqui, que é a nossa ferrovia. Eu andei muito no trem aqui, morava na Terezinha, lá em cima da Terezinha. Aí de lá eu comprei esse terrenozinho aqui, era na mão de terceiro e construí. E já tenho aqui na faixa de 30 a 32 anos, caminhando para 32 anos. Todo mundo conhece esse bar aqui, né? Todo mundo conhece, todo mundo conhece. A suburbana em peso. Essa região da cidade tem uma história. Essa região tem uma comunidade já consolidada. Isso tem um valor inestimável. A igreja não vai ser mexida. E na reunião que teve, que eu participei, não ficou de mexer nem na ponte de plataforma, que foi uma solicitação do governo do estado, que não iria mexer na estação. Ele vem por cima, quando chegar na ponte de plataforma, não sei se vocês já viram, eles descem e não vai ser mexido na estação de calçada. Então tudo vai ser conservado, o que tem para conservar. A estação de plataforma não vai desmanchar, vai virar um centro cultural. A estação de Piripiri não vai desmanchar, vai virar um centro cultural. A estação de Paripe, que não vai desmanchar, porque já é patrimônio histórico, já está tombado. Ninguém quer sair de onde está, né? Mas se tiver de tirar, o que vai se fazer? Não vou questionar nada. O governo me dando, valorizando meu imóvel, eu não posso fazer nada, né? Tem que aceitar, né? Se tirar para mim é bom, se não tirar, o que eu vou fazer? Ninguém pode fazer nada na casa, porque se vai sair, vai fazer o quê na casa? Nenhuma. Elas não desejam sair, é uma retirada involuntária, coercitiva, e é necessário que garanta-se um valor justo que inclua o valor da posse do terreno e permita a permanência no território. Mais de 300 famílias receberam a notícia, né, que vão ter que deixar suas casas. E estão aflitas também, como eu. 346 famílias pobres de baixa renda construíram suas moradias na área de servidão do trem, em tese em área pública. Mas eles ocupam essa área há mais de 5 anos, 10, 15, mas com certeza mais de 5 anos. E eles fazem jus à concessão real de direito de uso para fins de moradia, que a gente chama de CUEM, que é o direito de uma posse perpétua. Não vão ter a propriedade, que a área era pública. Então, eles tendo esse direito subjetivo, na necessidade de implantar uma obra pública, eles têm que ser ressarcidos.
Pescadores, marisqueiras e outras pessoas que vivem do comércio de peixes, de mariscos no subúrbio ferroviário reclamam do aumento no custo do transporte na região com a paralisação dos trens. O protesto contra a paralisação dos trens foi organizado por representantes dos bairros do subúrbio ferroviário e reuniu pescadores e marisqueiras no Porto da Sardinha. Os manifestantes chegaram a parar um dos trens por cerca de meia hora. Eu chego aqui 5 horas da manhã, aí começa a minha labuta aqui, né? Aí começa a tratar o peixe. Tô aguardando baixar o preço da sardinha aí pra eu comprar. O filé paga R$3, para tratar é R$1. Infelizmente a gente vai ter que parar porque a gente mora longe e a gente precisa do trem de 50 centavos. O trem aqui é necessário, né, velho? Não só para mim, mas como para todos os trabalhadores aí que não moram aqui por perto, pela redondeza. 50 centavos já é alguma coisa, mas aí querer tirar o trem para botar de 4,20 já fica demais pra gente, né? Se não tiver o trem, não é viável eu vir mais para cá, porque vai sair muito caro, entendeu? E eu não posso repassar isso para os meus clientes. Depende do trem, sim, porque é a única maneira da gente pagar mais barato, né? Agora tem que pagar R$8,40, agora a casa do trem, se vai parar o trem, é o que o nosso corre. Corre isso aqui, meu pai, dia a dia. Ele trata e eu faço o corre. O corre? É, eu tô pagando a ele. Ah, você paga ele? Aí eu pago a ele, pra ele tratar, porque eu agora só tenho um trabalho de embalar e sair pra vender. Eu tenho tranquilo. É tranquilo. 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 O trabalho dele. O trabalho dele aí pra tratar. Se eu tô pagando. Se tirar o trem para colocar o metrô, eles vão ter regra. Os usuários que vêm pro porto comprar sardinha não vão poder entrar com os baldes, entendeu? Não vai poder entrar com material de trabalho e vai dificultar mais a nossa venda, entendeu? E a gente sobrevive disso aqui, dia a dia. É o trem que acolhe, porque trem moderno que vem aí não vai deixar ninguém entrar com peixe não, viu gente? Acorde pra vida! Agora eu te pergunto, vai melhorar pra gente? Eu sei que vai aumentar um pouco mais. Você vai pegar sua sardinha, você vai entrar no Monotinho? Vai. Não, sim, no Monotinho vai entrar que vai ter com a acesso. sardinha? Vai ter acesso. Não, vai ter não acesso não, para ter com não. balde limpo. Com balde limpo. E pobre não vai pegar trem não. Feirante não vai pegar trem, é igual o metrô. Marisqueiro não vai pegar trem. Isso é uma discriminação com o povo do subúrbio. Uma ferrovia histórica, eu tenho 45 anos de ferrovia. Sou técnico, nós não fomos ouvidos pelo governador. Quer dizer, o VLT vem para melhorar o transporte para os melhores. E a gente que vive aqui dentro da lama vai melhorar o quê? O sistema de trem para o transporte público é o futuro. Não tem Europa sem trem, sem tramway. É muito importante esse meio de transporte para que os trabalhadores possam chegar mais rápidos aos seus trabalhos. A gente se livra do grande engarrafamento da suburbana, só isso aí é grande coisa. Daqui para a calçada, a gente faz 40 minutos no trem, 30 minutos, e de ônibus a gente faz 1 hora, 2 horas. O ônibus, ele vai superlotado, muitas vezes demora, então a opção rápida é o trem. Esse engarrafamento da suburbana, que já é um transtorno muito grande para os moradores, os passageiros. Isso atrasa a vida, isso atrasa o trabalhador. Eu sou nascido e criado aqui, certo? No tempo que só existia trem, não existia suburbana, certo? Esse trem serviu a muitas pessoas, certo? Hoje em dia, muitas pessoas superaram, certo? E não sai de trem, mas é muito útil o trem para todas as pessoas. Uma vez que vai substituir pelo VLT, que seja bem-vindo. Pouquíssimos que é a favor do trem, do trem antigo, desse trem que temos hoje atual. Poucas pessoas. Não, tem pessoa mais contra aqui a paralisação do trem do que a favor. Eu discordo do VLT, porque o VLT vai ser um modal de transporte de massa teoricamente bom, mas não é propício para nós suburbanos, porque vai substituir os trilhos que hoje já existem
pôr um elevado para fazer o transporte com pneus. Houve muitas discussões em termos do modal, as mudanças do modal a respeito do VLT, do monotrilho, porque um é com pneu, outro é sem pneu. Fiz uma viagem a São Paulo, cheguei recente e pude viajar no monotrilho e pude viajar no VLT. Verifiquei que o monotrilho ele trabalha realmente com pneus abraçados, mas ele trabalha com um centro, um trilho, certo? Onde tem uma roda, tipo do metrô mesmo, ele tem uma velocidade boa. Aparentemente é idêntico ao metrô, só que ele é aéreo, trabalha no alto. É diferente do VLT que trabalha em terra. Eu não gostaria de chamar esse bicho VLT, né? Ele é um monotrilho, agora não está em cima de trilho. Eu chamaria esse monovia, é uma monovia porque ele usa diferentes tecnologias para andar em cima de estrutura metálica ou de concreto elevado. As pessoas têm que entender monotrilho. O monotrilho não é VLT. Ele não é VLT, ele é VLP, veículo leve sobre pneus. Mas isso aí para mim não tira o valor dele. Ecologicamente ele não é correto porque é pneu. No caso do monotrilho, ele é um VLP, veículo leve sobre pneus. E é sobre uma viga de concreto, mas ele não é VLT de trilho, ele é VLP de pneus. É um veículo leve que vai, na verdade, poluir muito o meio ambiente, certo? E, infelizmente, nós somos obrigados a aceitar, porque eu percebo que no Brasil os governantes têm a mania de tomar decisões sem consultar a comunidade. Foi tudo em cima da hora, entendeu? Pegou um bocado de gente desprevenido, não era para parar agora não. E parte da população, a maior parte da população e até a imprensa, até hoje se confunde, achando que esse projeto modificado ainda é VLT, não é mais VLT. Eles estão apresentando um projeto de monotrilho, é um outro modal que não vai circular sob trilho algum. O debate foi amplo, tivemos audiências públicas, audiências técnicas, já foi conversado. Nós tivemos em vários debates aqui, com a CEDU, com a senhora Gleice, e não foi realmente explicado profundamente como seriam essas paradas do trem, não foi explicado. Como ficaria mulheres que são marisqueiras, como ficaria o pessoal que trabalha na Feira de São Joaquim, que fica ali na calçada. Só teve uma audiência, teve uma sequência de audiências, mas para falar do VLT, não do monotrilho. Se mudou o projeto, tem que ter outro debate. A rede ferroviária, para mim, é um patrimônio do subúrbio, onde todos nós éramos beneficiados e somos até hoje, apesar de ser uma empresa sucateada, desprezada, porque se eles mantivessem uma boa manutenção, não precisaria gastar tanto dinheiro com outro tipo de transporte. Tem que ser tombado, que isso aí já é um patrimônio do povo. Não adianta o progresso vir para o subúrbio, vai se gastar 12 bilhões de reais, a gente podendo gastar bem menos e manter o trilho, manter o trem moderno. Temos muito interesse em que a nossa ferrovia seja mantida, que ela seja preservada e que a gente possa ampliar o transporte ferroviário, tanto por passageiro quanto por carga, caminhando junto com o desenvolvimento e preservando a nossa identidade cultural. Com a paralisação do sistema do trem, porque o monotrilho vai passar em cima do leito do trem, você vai desativar o trem. O trem do subúrbio, ele existe há mais de 150 anos. A gente tinha aqui em Salvador trens ligando Salvador a Juazeiro, Salvador a Lagoinha, Salvador a Simões Filho, a Candeias, que foram retirados em 82, com a promessa de retornar com qualidade, com velocidade e segurança. E esse novo modal, né, o VLT, que estão querendo implantar, ele não nos atende por conta de ser elevados e que não vai poder atender também aos portos de Salvador.
Não existe porto eficiente sem ferrovia. Porque quem mantém o transporte ferroviário não é o trem de passageiro, é o trem de carga. O monotrilho não existe para carga. A P20 vai continuar pagando 50 centavos. Para tirar o nosso trem, tem que oferecer uma tarifa equivalente. Digam não! 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 O pessoal do peixe não vai poder entrar, os ambulantes. Vai ser a maior polêmica isso aí. De fato é uma viagem rápida, tranquila, ecológica e segura. Porque temos segurança nos trens. E temos os trens, tem muitos trens aí com ar-condicionado, trem novos que eles parados, está guardado, sucateado. Ninguém sabe por que esses trens foram abandonados. A prefeitura entregou esses trens com ar-condicionado, recuperado, e esses trens rodaram aí um mês aí e não rodou mais. Esses trens poderiam ter sido utilizados aqui nesses 10 anos que ficou parado. Ele jogou no galpão lá, né? E colocou trem velho esse tempo todo para dar a imagem da população que o sistema ferroviário está falido. Dizem que a ferrovia é algo federal. É terreno federal que foi cedido ao Estado. Certo. Era da prefeitura, a prefeitura não quis. Não, era federal, passou para a prefeitura. A prefeitura não quis. O prefeito recuperou 6 trens, 3 com ar-condicionado e passou para o Estado. Certo. Cadê esses trens com ar-condicionado? Cadê? Tá onde? Nós temos nos galpões da calçada 3 trens modernizados, recuperados, custaram 8 milhões. Não tem explicação por que tiraram. Os trens foram inaugurados. O VLT ele vem aí para tipo assim, uma ideia de futuro, né, mas que vai deixando muita coisa histórica para trás, entendeu? Eu acredito assim que Salvador, tipo assim, a cidade alta de Salvador é vista como um centro histórico e muita coisa aqui no subúrbio é deixada para trás como se não tivesse história. Então, no caso, o trem é uma dessas coisas. É uma mudança tem que vir, alguns vão ser prejudicados, outros vão ser beneficiados, mas tem que ter, não podemos ficar com esse trem arcaico de décadas atrás. E com essa justificativa que vai substituir a ferrovia, porque os trem é velho, nós não somos tolos, os trem é velho, mas a ferrovia é nova. Nós temos uma infraestrutura ferroviária recuperada nos últimos 8 anos. Houve investimento de 200 milhões do PAC, do governo federal. Muito dinheiro já foi gasto aqui na recuperação da malha. Mais de 150 milhões nos últimos 10 anos. Essa ponte aqui foi recuperada. Recentemente custou mais de 65 milhões para o contribuinte. Com o passar dos anos, as dificuldades aumentaram. Mas o governador Rui Costa prometeu que nós teríamos um VLT, que é o que nós queríamos, era um VLT. Esse VLT, o veículo leve sobre trilhos, iria atender inicialmente a região metropolitana, chegaria até Dias d'Ávila e depois chegaria até Lagoinhas. Então nós ficamos animados com isso, mas desde 2019 que a discussão se voltou para um outro modal, que é o monotrilho. O novo modal aumentou, acho que mais 10 estações, tá? Então vai ter estação no Setuba, vai ter outras estações, como assim foi afirmado lá no Ministério Público. Só foi aprovado esse debate sobre o VLT, porque o VLT está no plano de diretor de desenvolvimento urbano de Salvador. E lá está dito, o veículo leve sobre trilhos. E o governo iniciou um processo licitatório, chamando de VLT, e depois apresentou um outro equipamento, que é o monotrilho. O monotrilho tira toda a estrutura, quebra a racionalidade que está inclusa no PDDU. No momento em que ocorreu a licitação, a gente tinha um cenário político histórico da Lava Jato e só houve então um concorrente. Então aquelas empresas que seriam o Odebrecht, outras empresas de maior magnitude, estavam envolvidas no Lava Jato e não houve concorrência efetiva, só houve um candidato à concorrência pública desse sistema do modal
que à época era um VLT. E a empresa que ganhou, a Skyrail, uma empresa chinesa, ela era expert, especialista em monotrilho. E na licitação era VLT ou equivalente. Então ela fez uma proposta de que fosse um monotrilho, não um VLT. Né? São modais completamente diferentes. O VLT, ele é da família ferroviária, é como se fosse um trem, ele anda sobre trilhos. É diferente do monotrilho, que é da família rodoviária, ele anda sobre rodas. De forma abrupta, que a gente não consegue entender até hoje o porquê, o governador do estado modificou completamente o projeto do VLT. Alterou a sua essência, modificou o modal, sem consultar a população, sem conversar com os especialistas. A sigla é VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, e no imaginário das pessoas, no imaginário, ficou que era esse modal. Só que na licitação houve mudança do modal para monotrilho. Tem a palavra trilho, mas não tem trilho, tem apenas uma guia de cimento com pneu em cima. E as pessoas, o governo maliciosamente, preservou a sigla VLT e colocou Veículo Leve de Transporte. E é uma enganação. Então, por que não assume logo? Não, vai ser o monotrilho mesmo e acabou. Tira esse negócio de VLT, porque não existe VLT para o subúrbio. É só monotrilho. Quer dizer, um absurdo. Não se sabe a quem atende um projeto dessa natureza. Agora, o mais grave de tudo isso é que se tenha feito uma série de propagandas enganosas chamando VLT, Veículo Leve sobre Trilho, de monotrilho. Ou o contrário, chamando monotrilho de VLT. Por que houve essa mudança e não se avisou a população? Olha, desejos inconfessáveis. Desejos inconfessáveis. O subúrbio de Salvador pode voltar a acreditar no futuro melhor. A Skyrail Bahia em breve vai iniciar a construção do VLT, o maior projeto de mobilidade da história do subúrbio de Salvador. O monotrilho é elevado e precisa uma estrutura própria e para isso tem que se desfazer do trilho. Pronto, então você eliminou o trilho, criou uma estrutura própria que só pode ser usado para essa finalidade e desse fabricante. E essa ideia do governo estadual em substituir o trem por monotrilho não é adequada. O adequado é modernizar a ferrovia. Como é modernizar? Deixando esses trilhos aí, que são trilhos novos, foi feito no governo de Wagner, restaurar as estações e botar trens novos, ou VLT, que nesse trilho aí anda VLT, como em Fortaleza, como no Japão. Por que eliminar o trem e não compartilhar, como já existe em 6 capitais do Nordeste, o compartilhamento do VLT com o trem? E a proposta inicial já não permitia esse compartilhamento porque previa um VLT que não tinha bitola métrica. A bitola é necessária que ela seja de 1 metro para haver o compartilhamento com o trem. E isso já não ocorria, já era uma discussão naquele primeiro momento que o Estado colocasse uma bitola métrica e fizesse o compartilhamento do trem. O mesmo metrô aí, para andar aqui nesse trilho, ele anda. Trocar suspensão. É questão de largura, um é 1,10 m e outro é 1,40 m. Porque tudo isso que está aqui, essa linha é nova, tudo isso aqui é coisa nova. É coisa que vai levar 100 anos. Então o VLT poderia ser acoplado aqui em cima dessa própria linha, nesse mesmo modal que está aqui. A estrutura ferroviária é uma estrutura cara e que tem possibilidade de articulação com diversos outros veículos, inclusive os trens do metrô de Salvador, que foram comprados, ficaram 10 anos parados. Se ela tivesse o mesmo padrão do subúrbio, teria modernizado o subúrbio e não precisaria ter essa discussão agora. Se tudo pode ser alterado, menos um item, a retirada do trem. A partir de 1940 até a década de 80, era aqui que acontecia todo o processo evolutivo de captação de mão de obras através da leste. Então, ao longo de mais de 80 anos, esse povo suburbano vem sofrendo com falta de
perspectiva. A última intervenção viária no subúrbio ela acontece em 1968, então vão-se aí mais de 50 anos sem uma intervenção viária de relevo. A intervenção que eu estou me referindo é a Avenida Afrânio Peixoto, que é conhecida como Avenida Suburbana. E esse povo foi sofrendo, perdendo empregos, perdendo oportunidades, e agora que nós chegamos no momento de evolução, é necessário que tenhamos um novo modal, que é defendido pelo movimento VLT Monotrilho. É a importância desse projeto para a comunidade, o desenvolvimento que terá essa região na área turística também, na parte também de empregos e no deslocamento dessa comunidade, tirar esse transtorno desses engarrafamentos. A ligação dele com o metrô também é fundamental para o desenvolvimento dessa região. Então a carência é tão grande, a falta de obras há mais de meio século faz com que a população anseie muito por um sistema eficiente. Então tanto faz se é monotrilho, se é VLT, se é metrô, se é pombo-correio, se é um jegue, eles querem acesso. Nós estamos aqui esperando que o governo realmente melhore a qualidade de vida do suburbano na questão de transporte. Então, quando a população diz que quer que chegue à modernidade, é extremamente justo. Você tem uma população, e é uma obra emblemática nesse sentido, porque nunca você teve aqui em Salvador um investimento tão grande numa área de periferia, numa área pobre da cidade. Eu sou a favor da modernidade, sim, mas também sou a favor que o governo, a prefeitura, sente com a comunidade e dialogue, sim, para saber o impacto que vai trazer de fato a chegada do VLT. Nós não estamos contra o progresso, não. Pelo contrário, nós queremos progresso. Trem via ferro é progresso. Se a gente acha, como na propaganda que está fazendo, que tecnologia de trem é do passado, eu só posso dizer que os próprios chineses que estão querendo fazer a ponte, esse negócio, estão investindo em ferrovia de alta velocidade, de alta carga, de alta capacidade de carga, porque esse é o futuro para a China. Esse é o futuro em todos os continentes. Nós estamos falando de 1,5 bilhão no primeiro momento e agora são 2,5 bilhões que serão custeados pela empresa chinesa. O Estado vai dar um repasse de 100 milhões iniciais, mas a empresa chinesa, ao longo dos anos, vai ser ressarcida desse valor. São 35 anos e o valor de repasse anual do Estado para essa empresa em torno de 150 a 160 milhões. Se aqui a empresa que vai implantar falir ou não quiser renovar o contrato, o sistema está perdido. São 35 anos. 35 anos, mas se antes, nesse período, tiver qualquer problema na China, tiver um conflito, tiver uma falência, tiver uma desistência, então outro veículo não pode entrar na guia deles, diferente da ferrovia, porque a ferrovia tem veículos aqui nacionais, tem americanos, tem chineses e tem ingleses. Então a gente pode considerar isso uma vantagem sem comparação. Será que esse sistema em 35 anos ainda vai ter qualidade suficiente para a demanda? O Estado garante diariamente 175 mil usuários. Se for menos, o Estado vai complementar. Esse volume de demanda não existe. Ninguém vai, mesmo debaixo de uma baioneta, você vai ter que integrar em tal estação. O cara vai entrar no Uber. Aliás, os aplicativos de automóveis vão agradecer com muito carinho a implantação dessa tecnologia, porque vai ter fuga em massa. Não tem a menor dúvida, porque essa demanda não é nem a demanda do trem. Estão dizendo que tem 175 mil pessoas dia. Não existe, não tem, não vem, não está nem no ônibus. Não sei, 1.000 passageiros por hora em determinado lugar e só tem 500. O governo do estado vai pagar essa diferença à concessionária para poder tampar o buraco.
financeiro, através de nossos impostos. Aí vai haver sangria dos cofres públicos, porque vai ter que se pagar para poder operar algo que não vai ter retorno social e nem econômico. O povo do subúrbio está sendo humilhado, está sendo menosprezado. Como admitir isso num governo do PT? Ainda nos anos 1800, os primeiros monotrilhos eram um trilho no centro, um trilho aço, com roda de aço, que não deu certo. Inclusive, no Brasil nós temos 8 projetos monotrilhos que não saíram do papel. Nós temos um problema em São Paulo, que começou a implantação desse sistema em 2012, até hoje tem 5 anos em teste. A empresa que ia fornecer os veículos, que é a empresa Escome faliu, esse sistema vai ser desmanchado para botar ônibus, BRT. Então nós ainda temos esse exemplo em nosso país, em São Paulo, que eu acabei de falar, que a gente tem que evitar. O monotrilho em São Paulo é um desastre. É um desastre. E pegaram talvez a empresa de maior, ou vamos dizer, a tecnologia de maior qualidade, o Bombardier canadense, né, em termos de monotrilho. O Sindicato dos Metroviários questiona a eficiência do monotrilho desde a inauguração há 5 anos. A linha 15 prata do monotrilho tem histórico de complicações. A lista inclui colisão entre composições, descarrilamento e parafusos soltos nos trilhos. O último transtorno ocorreu no fim de semana. O pneu de um dos trens se rompeu e paralisou a circulação do coletivo. O monotrilho tem uma locação, tem algumas locações possíveis aqui no subúrbio e locações em Salvador que vai servir a cidade. Existem locações muito interessantes para o monotrilho, mas não é essa, até porque nós temos tecnologia para fazer em outro ponto. A sociedade dispõe de tecnologia para fazer em outro ponto. E aí não é destruindo nada que as gerações que nos antecederam construíram, é ampliando as possibilidades de construção. O monotrilho é uma ideia boa, mas não para substituir o trem. Porque o VLT e agora o monotrilho vai passar no traçado do trem. Se de um lado você tem o mar e os peixes não pegam o monotrilho, e você tem demanda apenas de um lado. Aqui só tem população de um lado, só vai ter passageiros de um lado, que o outro lado é o mar. Não haveria o traçado, o caminho, o percurso desse modal, não deveria ser outro? Então por que? E se pensou então que ele deveria correr no canteiro central da Afrânio Peixoto. É aqui em cima. Essa pista aí, a suburbana, a chamada suburbana. Isso aqui preservaria o trilho? Preservaria o trilho. E se for para melhorar a mobilidade urbana, porque a maioria da população mora lá em cima, não aqui na margem da praia. Seria lá em cima. E esse modal, monotrilho, ele tem uma vocação para passar em locais apertados, estreitos. Ele sobe ladeira, ele faz curvas acentuadas, então ele poderia ser implantado ali no canteiro central. O monotrilho para passageiros é uma estrutura elevada, você usa isso em alta densidade, onde você tem edifícios de grandes alturas e você precisa, como em Chicago ou como em Hong Kong. O Ministério Público, no início, com base em algumas orientações técnicas, se posicionou que o traçado ali era mais importante e era necessário. Dessa forma, você manteria o trem e você ofertaria um modal num local onde havia mais demanda de procura. E aí, o que se percebeu é que a logística seria muito complexa e talvez um problema, um desafio intransponível, porque a obra dura 27 meses. Como é que você vai fechar uma via da suburbana durante 27 meses? Por que o monotrilho não nos interessa? Porque ele é cimento com pneu, não é trilho, portanto já é um sinônimo de poluição. O cimento com água, areia, etc., que cria estruturas de concreto. Ele é o maior incentivador de grandes de custos. É uma obra com concreto, custa muito mais caro do que uma coisa sem concreto. Então, o trem colocado em cima do chão é muito mais barato do que do trem elevado ou do monotrilho elevado. E
As empreiteiras, claro, querem vender concreto, querem vender volume de concreto, volume de aço, de estruturas complexas. Com 20 quilômetros de extensão, 22 estações e capacidade para 150 mil usuários por dia, o monotrilho elétrico não polui o meio ambiente. A gente tem dano, lógico, impacto à paisagem, porque o monotrilho ele é um equipamento de concreto muito grande e ele visualmente ele é agressivo. Uma agressão à Baía de Todos os Santos, uma agressão ao meio ambiente, uma agressão aos moradores que estão na faixa dos trilhos e da Baía de Todos os Santos. Se você faz isso ao longo de toda a costa, você vai poluir toda a costa com esse trambolho. Tá? Se você faz um trem, você bota o trilho no chão, você pode até botar um parque. Hoje você tem muitos trens que passam, e tramways, que passam por parques. Então tem gramado. Você só vê as 2 linhas de trem de ferro, mas em volta disso é tudo gramado. O VLT vai substituir os atuais trens do subúrbio, ligando a região do Comércio, em Salvador, à ilha de São João, em Simões Filho. O contrato de R$1,5 bilhão foi assinado pelo governador Rui Costa, mais conforto e mobilidade para 600 mil moradores da área. Esse daqui é o nosso. É o que está rodando. É o que está rodando. Aqui é o trem novo, o VLT, em cima desses trilhos. E esse velho aqui sai. Olha o trem passando aí, ó. Aí, ó. O povo está acostumado com esse trenzinho aí dele aí. 4 trem novos aí resolver esse problema rapidinho para ele VLT aqui no subúrbio. Estamos lutando muito para que o dia 15 não seja o dia da morte do nosso trem, da morte da nossa identidade cultural. Vamos lutar até o final para que o trem continue. O trem é passado, o trem é presente e trem significa futuro também, desenvolvimento. O nosso trem não pode parar. O governo tem que recuar dessa decisão. Então nós não mudemos, a gente tem que lutar, sensibilizar a população, os passageiros, para entrar nessa luta, para nós modernizarmos o trem, que é o mais viável, o mais barato, o mais digno e preserva a nossa cultura, nossa história, da nossa região, que é a ferroviária. Essa luta não é só dos suburbanos, essa luta é de todos os soteropolitanos e baianos. E vamos esperar que prevaleça o bom senso e que seja corrigido o projeto, que o projeto que foi apresentado inicialmente do VLT tem o apoio de toda a sociedade, porque nasceu de um debate profundo. É possível retomar e corrigir, porque, por exemplo, não se trata de não ter um monotrilho, chegava de não acabar a ferrovia. Tirar um trilho de 150 anos é um crime, isso aqui é um patrimônio histórico, está tombado, é uma falta de respeito. Tem leis federais que proíbe de arrancar trilhos. E o governador quer ser um criminoso. A retirada do trilho vai impedir que esse nosso projeto de volta do trem de passageiros se viabilize. O mundo está voltando para os trilhos. É a Bahia que vai ficar fora? Ainda acredito na inteligência humana dos dirigentes e não faça essa tragédia acontecer. Ainda que eles consigam tirar os trens do subúrbio, que vai ser um crime, ainda assim, esse debate não para por aqui. E as contas vão sim ser pagas por quem cometer esse crime. É desagradável, eu me sinto triste, mas não tem um jeito a dar. Já estou velho, 83 anos, não é brincadeira, não sei como será o amanhã de meus filhos e netos que aqui habitam. Certo? Vamos ver o que é que eles vão fazer com a gente a partir do dia 15 de fevereiro. Hoje é o último dia, né? Muita tristeza e muita saudade. Última viagem, então, infelizmente ou felizmente... Emociona? Estou emocionado por estar fazendo esse papel de estar fazendo a última viagem. O Carlos Cunha também, ele está participando comigo dessa última viagem. Infelizmente é a última viagem, a gente teve uma vida aqui, 32 anos nós temos aqui, criamos nossa família e infelizmente agora acabou.
Levar a gente ao puro engano, rasgar o tempo como um pano. Te quero perto em quase tudo, te amo é quase um oceano. Levando a vida sem dinheiro, pela quebrada dessas noites. Queremos capitães de areia, decapitando capitães do mato. Tamo cansado de sonhar, se o proletariado sangra e o futuro nada estanca, ninguém pode recitar. Eu diria muito pouco, se eu pudesse mais um tanto, mas o fundo do oceano ainda move. Então não faz assim, me olha nos olhos. Eu tenho a previsão do tempo pra dar. Olha, então não faz assim, me olha nos olhos. Eu tenho a previsão do tempo pra dar. Olha, levar a gente ao puro engano, rasgar o tempo como um pano. Te quero perto em quase tudo, te amo é quase um oceano. Levando a vida sem dinheiro, pela quebrada dessas noites. Queremos capitães de areia, decapitando capitães do mato. Tamo cansados de sonhar, se o proletariado sangra e o futuro nada estanca, ninguém pode recitar. Eu diria muito pouco, se eu pudesse mais um tanto, mas o fundo do oceano ainda move. Então não faz assim, me olha nos olhos. Eu tenho a previsão do tempo pra dar. Olha, então não faz assim, me olha nos olhos.